Olá, começa agora um episódio especial do podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme. Eu tô aqui com a Bárbara Demirov, eu sou o Diego Olivares e eu vou pedir pra Bárbara contar pra vocês por que esse episódio é diferente de qualquer outro que a gente já fez aqui nesse podcast. Pois é, e hoje a gente não vai analisar um convidado, né, especial, como a gente costuma fazer aqui no podcast, mas a gente vai analisar uma obra. E não é uma obra qualquer, né, Diego? É um conjunto bizarramente incrível, é maravilhoso. É simplesmente a franquia Mad Max, que a gente já tá no aquecimento aqui pro filme Furiosa, que estreia em maio desse ano. É isso. Hoje nós vamos falar muito de Mad Max e também de um livro, um disco, um filme que de alguma forma dialogam com a franquia, né? Para quem está chegando agora no podcast, por causa desse especial, eu te convido a dar uma olhada em tudo que a gente já fez aí nessa temporada. Tem muita entrevista legal, muitos convidados incríveis. Então aproveita, segue nosso canal no YouTube, ativa as notificações para você sempre saber quando tiver um episódio novo. Também, né, já coloca nos favoritos do Spotify. Sim. Que mais? No Instagram, né, Bárbara? Ah, gente, especialmente Instagram, né, que a gente tá forte por lá, TikTok. Enfim, Tem muito conteúdo que vale a pena dar uma olhada. A gente é onipresente, basicamente. Bom, então pra gente começar, a Bárbara aqui é a nossa especialista em cinema. Vou pedir para ela dar um panorama geral do que é a franquia Mad Max. Olha, é Furiosa, né, assim, que a gente... Vamos começar pelo último filme que ainda não estreou, que, enfim, tá com muito hype. Eu, pelo menos, estou totalmente hypada. Anya Taylor-Joy será a nova Furiosa, a versão da personagem que a Charlize Theron, né, viveu no filme de 2015. Mas, enfim, é uma franquia, a Mad Max, ela foi criada pelo George Miller, esse diretor visionário, em 79. Ou seja, faz décadas já que esse filme ainda continua atual, eu acho isso fantástico. E então começou, né, tudo começou em 79 com o filme Mad Max, apenas esse título, né, uma ideia original, assim, incrível. O filme é protagonizado pelo Mel Gibson e depois, né, ele lançou mais 2 filmes, que são Mad Max 2, A Caçada Contínua, em 81, só 2 anos depois do primeiro filme. E depois, né, o clássico pop, digamos assim, Mad Max Além da Cúpula do Trovão, né, Thunderdome, Tina Turner, tipo... Exato, vamos falar muito dela hoje, dando já um spoiler. E esse filme foi lançado em 85. E por fim, né, quase por fim, a gente tem aí o Mad Max Estrada da Fúria, que é um filme que revolucionou, sim, o cinema moderno. E já vou adiantando aqui que eu vou falar muito mais disso também, mas é um filme que bebe da fonte que o próprio Miller criou em 79 e não é tão diferente do que a gente já viu nos primeiros filmes. Isso eu acho fantástico, né? Então, juntos, os 4 filmes lançados até o momento, eles já renderam $500 milhão nas bilheterias mundiais. É muito dinheiro, né, Diego? É muito dinheiro e para uma franquia que soube se reinventar ao longo dessas décadas, né? Exatamente. O próprio Miller brinca muito com essa ideia de reboot, remake, né? Não é... O próprio Fury Road, né? O Estrada da Fúria, ele não é um reboot nem um remake. Ele é um filme entre um e outro, assim. E eu acho interessante, né? Já entrando um pouco na discussão sobre a franquia, que cada filme... Às vezes até parece que nem é feito pelo mesmo diretor, né? Sim. Porque tem um estilo próprio, mas ao mesmo tempo também... Tem isso o George Miller, diferentes visões, ele consegue dar caras diferentes, mas manter a essência ao longo desses 4 filmes e tudo para que isso aconteça no 5º também agora. Sim, é isso, assim, ele é muito original, ele sempre efeitos muito práticos, né? Os 4 filmes têm isso e eu acho isso um dos maiores diferenciais, assim. Todos os filmes, né, da franquia se passam no deserto da Austrália, num futuro distópico ali, assim, você vê muita areia, né? É só laranja, eu até coloquei um brinco aqui meio brilhante para tentar remeter aqui. E eu coloquei uma camiseta meio terra, assim. Também, tom terroso. Também nessa paleta Mad Max. Exato. E nesses filmes todos, as pessoas vivem à beira da loucura, assim, brigando pelos poucos recursos que restam no mundo. É água, a gente tá falando de água e de combustível, mas especialmente água, assim... É uma coisa que toca muito, né? É tão básico, mas não existe. É totalmente escasso, assim. Então, o Max tá ali nesse cenário pós-apocalíptico e com pessoas que realmente estão vivendo num inferno. É basicamente um inferno, né? Então, o Max, ele é um ex-policial que se isolou do mundo depois que uma tragédia enorme aconteceu na vida dele, né?
várias tragédias pessoais, na verdade. E ao longo da franquia ele se envolve com diferentes grupos, assim. É muito interessante como o Miller, ele brinca com diferentes localidades, que parece que é sempre o mesmo lugar, né? Mas o deserto é gigantesco, então ele brinca ali com vários povos, com pequenas comunidades, até com criança, né? Exatamente. Eu adoro o Thunderdome, adoro Além da Cúpula do Trovão. Porque tem 2 filmes diferentes ali, né? A gente vai falar mais pra frente. Mas, enfim, ele vira uma figura meio mítica, né? O Mel Gibson. The Road Warrior. É isso. O Tom Hardy / Mel Gibson, que são a mesma pessoa. Mas ele ainda é movido por um senso de justiça e de responsabilidade, assim, real. Ele realmente toma pra si esse papel, não de Deus, mas de um justiceiro mesmo. Uma pessoa que realmente quer fazer o certo, mesmo com poucas palavras. Sim, mesmo num ambiente totalmente catastrófico. Hostil, né? Exatamente. Então, agora, né, a gente chega aí, a gente tá falando muito do Max, mas tem uma outra personagem que, pra mim, ela só não é a protagonista porque ela não tem um nome no título, mas é a Furiosa, né? Imperatriz Furiosa, que, como a gente falou aqui, ela foi interpretada pela Charlize Theron em 2015 e agora sim, ela tem um filme pra chamar de seu. Exato. Com o nome dela. E vale dizer que o Miller, ele escreveu o roteiro de Furiosa antes de filmar o Estrada da Fúria. Já estava pensando lá na frente. Sabe por quê? Porque gente, pensa assim, se você já viu, se você não viu o Estrada da Fúria, pausa esse episódio, vai ver e volta aqui, né? Pelo amor de Deus. Sim. Corrija esse erro, né? Então, assim, você não conhece praticamente nada do passado da Furiosa, só conhece lá ela que literalmente aparece, né? O Immortan Joe fala, minha querida Furiosa vai me ajudar aqui nessa missão. É assim que ela é introduzida. Não precisa de nada. E ela tá ali prestes spoiler, né? A se rebelar contra o seu chefe, que ele era o dono dela, né? Basicamente. Então, a gente não conhece nada. Então, pra própria Charlize, pro próprio elenco do Estrada da Fúria saberem mais, o Miller, ele escreveu todo o enredo, toda a história da Furiosa. História de origem. E aí ele pensou, não, se der certo o Estrada da Fúria, eu faço um filme dela. E deu muito certo, né? Estrada da Fúria é o filme mais bem sucedido de toda essa franquia. É um filme que foi aclamado aí, 10 indicações ao Oscar. Levou 6. Ganhou 6 das 10 indicações. Fez 380 milhões nas bilheterias, ou seja, se a franquia toda rendeu $500 milhão, 70% disso é por causa do Mad Max Estrada da Fúria, lançado em 2015. E revitalizou uma franquia 20 anos depois do Cúpula do Trovão, que tinha sido o anterior, né? Exatamente. E qual que é a sua expectativa pro Furiosa? Eu falei que eu já tô com uma... Hypada. Totalmente, assim. E eu acho que eu nem assisti, mas eu acho que visualmente a escolha da Anya Taylor-Joy foi muito acertada. Sim. Ela tem tudo a ver com a Charlize Theron, né? Acho que mais até do que o Tom Hardy com o Mel Gibson. Sim. Acho que é uma coisa que conversa mais. O Mel Gibson, ele ia participar, né? Mas ele ia fazer, tipo, um cameo, sabe? Uma aparição ali. Só que aí eu li que ele não aceitou. Ele ia aceitar. No Estrada da Fúria? Ele ia participar, assim, como um cara do deserto, aleatório. Ia ser uma baita referência. Só que ele não aceitou porque ele não topou fazer parte do marketing mundial. Ele não queria viajar. Então, essa história que chegou até mim, assim, que eu li sobre. Então, ele não topou. Mas eu gosto muito da escolha do Tom Hardy pro Estrada da Fúria. Eu acho que funcionou muito bem, assim. Quem não gostou muito foi a Charlize, né? Que eles tiveram umas tretas aí de bastidores bem pesadas, bem né? pesadas, durante a filmagem. Inclusive, eu tô do lado dela. E talvez por causa disso ele não deva dar as caras no Furiosa, né? Não, até porque o Furiosa, né? O George Miller falou na Comic Con 2023 que vai se passar 15 anos antes de Mad Max Estrada da Fúria. Então, vai ser ali realmente um momento que o próprio Max já talvez seja jovem, né? Um pouco mais... É que é difícil a gente delimitar o ano. Uma linha do tempo. Não é uma timeline tipo Star Wars, sabe? Que você sabe o ano exato, quando aconteceu. A timeline é totalmente difícil. Como se fosse quase mundos paralelos e cada filme reimaginando um universo dentro daquele... Isso que eu acho mais incrível, próprio, porque né? é muito autoral. Muito. Eu acho que o George Miller, ele não se curva a essa coisa de, não, eu tenho que explicar que ano que se passa, a mitologia. Tipo, ele já explica como é a mitologia com as imagens. E os 3 primeiros filmes, eles
tem falas ali, mas no segundo filme, por exemplo, o Mel Gibson falou, tipo, 16 vezes só no filme. Ele fala muito pouco. Ele não precisa falar. Sim. E eu amo o segundo filme porque ele é um stand-alone, assim, né? Ele é, como é que fala? Não é um derivado. É um filme que poderia que se ser basta solo. sozinho, né? Exatamente. É. E pra mim, a maior força do George Miller como cineasta tá no 2, assim. Porque o Fury Road, inclusive, usa muito disso nas perseguições. Sim. E para quem não conhece tanto da história do George Miller, ele é formado em medicina. Gente. E ele disse que ele ficava lá no pronto-socorro, recebia muita gente lá na Austrália, né? Que tem essas estradas mesmo e partes quase desérticas mesmo. E muito acidente de carro acontecia lá. E daí ele, no plantão, ele recebia essas pessoas que vinham de acidentes. E daí ele começou a pensar nessa loucura que tinha nas estradas e começou a pensar em fazer um filme que se passasse nas estradas e com perseguições de carros. E também outro fator que entrou na conta para ele escrever o roteiro do primeiro filme foi a crise do petróleo, que teve lá no começo dos anos 70, que daí ele começou a pensar o que aconteceria com o mundo sem petróleo, né? As pessoas iam entrar em parafuso, né? As nações iam ser lançadas numa guerra pelos poucos recursos de petróleo. E aí que veio a inspiração para o Mad Max. Então, o Dr. George Miller mudou aí de área e ganhamos um cineasta. Exato. E você falou do carro, eu adoro o carro do Max. É o Interceptor. Eu queria ter um desse, gente. Sim. E ele aparece, né, nos filmes meio que como personagem mesmo. Sim. No Estrada da Fúria ele aparece um pouco ali e o Max, ele é apegado, né, ao carro. Sim. Eu acho muito bom. E todos os carros têm um visual próprio, assim, né? E não é um negócio super tecnológico. É uma coisa até meio mambembe que eles dão um jeito. Afinal, eles estão no deserto, sem muito recurso. Eles constroem carros para aquele cenário. E o primeiro filme, inclusive, foi feito meio que na guerrilha, né? Ele não tinha nem autorização para filmar naquelas estradas. Porque é na estrada que o filme acontece. Sim. A alma do filme é a estrada, né? E é muito interessante isso, como ele foi, tipo, rebelde. Ele realmente foi lá, não, eu vou filmar e eu vou conseguir autorização. Ele conseguiu durante, né? Durante a filmagem, aí que as autoridades viram o que está acontecendo aí nas estradas. E aí ele negociou e deu tudo certo. Aliás, sobre ele ser médico, né? Eu li uma entrevista dele que ele deu uns 2 anos atrás pro Guardian, aquele jornal britânico, e o repórter perguntou para ele, e você acha que você é mais útil para o mundo como cineasta ou como médico? Ótima pergunta. Sim, e daí ele falou que ele não pensava nisso desde que ele mudou de carreira. E ele falou que o irmão dele, ele tem um irmão que seguiu medicina e tal, e que esse sim era o verdadeiro talento da família, assim, nesse ramo. Para ele falou que ele nunca seria um médico tão bom, assim. Ele falou que o irmão dele, sim, é um médico bom, mas ele se acha um cineasta melhor do que ele seria um médico. Tá. É isso, gente. E, é bom que equilibrou, né, a família. Não é que a família perdeu um médico, né? O irmão virou médico. Sim. Então, é isso aí. A gente ganhou muito. Porque a gente... Cara, o George Miller faz até animação. Happy Feet, o Pinguim. É o George Miller que dirige. Aliás, o currículo dele é uma coisa... É um carnaval. Exatamente. Porque ele tem desde Mad Max até Baby, o porquinho na cidade. Não é o primeiro filme, né? Acho que é o segundo. Né? Ele fez Baby pra se livrar um pouco do Max, né? Você acha? Sim, mas ele já deu o indício disso porque tinha muito porco no Cúpula do Trovão. E ele já estava já estava estudando, fazendo laboratório para depois fazer o Baby. Mas quando perguntaram isso para ele também, ele falou, não, mas Baby é a jornada do herói. Assim como outros filmes meus. Então, ele não vê tanta diferença entre uma coisa e outra. E o Miller, a gente fala muito aqui dele dirigindo os filmes, né? Mas vale a gente lembrar aqui que ele dirigiu todos os filmes, mas além da Cúpula do Trovão, ele co-dirigiu junto com o George Ogilvy. E a pedido do próprio Miller, porque ele tinha perdido um amigo dele num acidente. Um dos produtores da franquia tinha falecido no acidente. E também era um filme muito grandioso, né? O Cúpula do Trovão. Ele não filmou tudo. Ele filmou pouca coisa ali. Tipo, por exemplo, as cenas do deserto não foi ele quem filmou, foi o George, entendeu? O outro George. Sim. Dois George. Imagina que confusão devia ser no set. E aí ele
enfim, ele conseguiu... Esse outro diretor trabalhava na TV, já tinha dirigido junto algumas coisas, e aí ele chamou essa ajuda para dar conta lá desse Cúpula do Trovão, que é o filme mais... Acho que dessa trilogia original é um filme que destoa um pouco, né? Porque ele tem um clima quase Sessão da Tarde, né? Não, tem totalmente, por exemplo, referências a filmes como... Até o Star Wars mesmo, a trilogia clássica, né? Porque foi lançado em 85, Star Wars já tinha aí finalizado a trilogia antiga, em 83, que foi o último filme, Retorno de Jedi. Então, os anos 80, teve ET, teve um monte de clássico que a gente vê hoje, assim. E as roupas, né? A própria roupa da Tina Turner, toda ali de guerreira, né? Remete ali a uma modernidade naquela época que hoje a gente vê como nostálgica, né? Mas naquela época era muito moderno. A própria Cúpula do Trovão, né? A cúpula, inclusive, tem uma referência visual que eu acho muito incrível, que é, no Estrada da Fúria, o lugar onde o Immortan Joe guardava as suas mulheres, né? Digo as suas mulheres num tom totalmente crítico, porque era isso, elas eram propriedades dele, inclusive para tirar leite, para ter os filhos dele, né? Sim. É igual a Cúpula do Trovão. Tipo, quando a Imperatriz é divulgado que ela fugiu com aquelas mulheres, ele entra, a câmera sobe, assim, é igual. Parece que em algum momento aquele lugar foi a redoma, né? Aquele lugar ali das guerras. Então, é muito incrível. Ele brinca ali com as referências, né? Mas, assim, a gente tá falando tanto de como a gente gosta, de como marcou geração, mas o primeiro filme não recebeu críticas muito positivas, né? Não. Foi meio mix, um mix ali de... Muita gente achou que era uma coisa de violência sem sentido. E aí, meio que torceram o nariz, mas foi a bilheteria que salvou o filme, né? Porque o filme, ele custou... Deixa eu pegar aqui o valor exato que está anotado. Ele custou $350 mil e rendeu 100 milhões na bilheteria mundial. Ou seja... Ele bateu o recorde na época de filme mais rentável da história do cinema, né? Ele só perdeu depois para o Bruxa de Blair, que foi lançado 20 anos depois. Então, foi um investimento que deu super certo e gabaritou ele para depois fazer o segundo, que é muito mais grandioso, né? E vale também lembrar que a torcida de todo mundo, inclusive minha, para ganhar o Oscar de melhor filme... Beleza, foi indicada a 10 categorias e ganhou 6, né? Inclusive... figurino, edição, né? A montagem, que é incrível, maquiagem, mixagem de som, que inclusive ver esse filme no cinema foi uma das melhores coisas que eu já fiz da minha vida. Sim. Eu fui de novo, assim. Mas não levou o melhor filme. Perdeu pro Spotlight. Eu ia te perguntar se você lembrava. Cara, mas assim, qual filme você lembra mais? Mad Max, com certeza. Era o filme do ano. E ainda é o filme... Tem muitos críticos, né, que falam assim que Mad Max... Estrada da Fúria é o filme do século, assim, é uma coisa que definiu ainda é o melhor, não veio nada melhor depois, assim. É meio... Claro, é muito intenso falar isso, mas eu concordo, assim, um pouco, porque o que a gente viu de tão diferente, sabe, desde então, assim? Acho que pelo triunfo técnico, assim, né, e pela capacidade de reinventar esse universo... E por uma história simples, mas que não é simples, né? Sim, e que trouxe também, eu acho que tem uma coisa, se lá naquele começo... do primeiro Mad Max era uma coisa sobre a crise do petróleo e sobre o perigo de uma guerra escalar para uma coisa nuclear e daí não sobrar nada. Agora a gente vê que talvez nem precise de uma guerra para acabar recurso como água. Exato. E que é uma coisa que tem no Estrada da Fúria, né? Que tem aquele Immortan Joe, ele controla a água, então ele controla, é uma cena muito forte, né? Inclusive, quando ele abre ali a porteira da água, assim... A água chega lá embaixo no barro, entendeu? Sim. É muito triste, assim. E cada cidadão lá tá com seu baldinho para pegar 3 gotas e levar para casa. E ele fala, a frase mais marcante do filme para mim é a dele, que ele fala, não se acostumem. Não se viciem na água. Não se viciem na água, porque não é tudo isso. E quem é ele para falar isso, vocês né? não vão ter sempre, né? Então não vão se acostumando. Mas quem é ele para falar isso, né? Ele se achava e daí recebeu uma lição da Furiosa e do Max. Uma coisa legal de falar do Immortan Joe é que o ator, né, o Hugh Byrne, ele faleceu já em 2020, mas ele também viveu o vilão do primeiro filme. Ele viveu o Toll Cutter, que eu adoro, o motoqueiro lá que vai orquestrando uma série de vinganças, né, contra o Max. Sim. E não é o mesmo personagem,
né? E por como exemplo, o Mel Gibson não seria o Max no Fury Road, sim, né? sim. Mas, por exemplo, meu pai, ele lembra até hoje, ele fala, é o Toll Cutter. Ele acha que é o mesmo personagem, que o Immortan Joe era antes o personagem do primeiro filme, mas não é, assim. Então, eu acho legal como o Miller, ele brinca com essas referências do próprio universo que ele criou, assim. E que as pessoas voltaram, né? Como ele voltou pro filme. Uma pena que o Mel Gibson não voltou. Ia ser muito legal. Pela nostalgia, né? Pela nostalgia. Mas tem o lance do Mel Gibson ter sido cancelado. Eu tô também. falando do personagem. Eu sou, né? Eu gosto, assim, de vê-lo. Eu acho que ele foi um ótimo Mad Max no passado. Mas é isso, que fique no passado. Então, agora, vamos dar espaço pra Furiosa. Exatamente. Bom, então agora vamos lá. Já que a gente deu uma geralzona aqui, com vários detalhes, vários números sobre essa franquia, né, maravilhosa, chamada Mad Max. Eu te pergunto, Diego, qual que é o livro que te fez pensar em Mad Max? A Estrada. E o disco? O disco não podia ser outro senão a coletânea Simply the Best, da Tina Turner. E o filme? O filme é o Por um Punhado de Dólares, do Sergio Leone. O primeiro capítulo da trilogia dos dólares. Exatamente. Bom, o que será que esse livro, esse disco e esse filme tem a ver com a franquia Mad Max, hein? É o que a gente vai saber a partir de agora. Vamos começar ainda no universo do cinema, né? Não vamos mudar aqui um pouco a estrada aqui. Tô fazendo várias referências. Eu vou relembrar a sinopse do clássico Por um Punhado de Dólares, de 64, dirigido pelo Sergio Leone, um dos maiores diretores de todos os tempos. Vamos falar da sinopse aqui. Um pistoleiro mercenário chega a uma cidade perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Lá, ele descobre que o local é controlado por duas famílias rivais. Vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, ele oferece suas habilidades aos dois grupos e acaba se envolvendo numa disputa cada vez mais violenta. Por que esse filme tem a ver com Mad Max? Bom, primeiro que o próprio George Miller não esconde que foi uma fonte de inspiração para ele, né? Acho que a coisa do Velho Oeste tem muito a ver com aquele cenário desértico da Austrália, né? Muito campo aberto, muita terra. Poucas falas. E ele se inspirou, né? Acho que do mesmo jeito que no Western a gente tem os cowboys e os seus cavalos, a gente tem as motos e os carros do Estrada da Fúria e dos filmes anteriores, né? Da franquia. Então tem isso, os dois também têm em comum essa coisa do protagonista quase monossilábico e de ser um cara solitário. Por um punhado de dólares, o personagem do Clint Eastwood é o cara que não tem nome, né? The Man with No Name. E no Mad Max, ele tem um nome lá no primeiro filme, mas depois ele é quase como se não tivesse, né? Sim, tanto é que os filmes eles acabam com pessoas, né? Falando sobre a figura mítica que ele se tornou. Exatamente. Então é muito legal você ouvir como ele fala, eu nunca mais... No segundo filme, né, é falado, né? O menininho fala, eu nunca mais o vi, mas ele salvou minha vida. Tipo, exato. É um negócio que não se fala na trilogia dos dólares, mas é uma coisa que a gente vê ali, que ele só vai embora... Exatamente, ele é quase um nômade, né? Ele vai perambulando lá. Só que daí tem uma diferença, né? Porque o Max, ele tem um senso de justiça, ele tem algo, até por ter sido policial, né? Ele tem algo de bom, né? Tem alguma moralidade lá de querer ajudar. Por um punhado de dólares, ele não esconde que ele tá ali pela grana mesmo. Tanto que ele chega na cidade, o primeiro amigo que ele faz é o cara que faz caixão. Ele fala, ó, você vai lucrar aí comigo. Não, e tem até uma frase, né? Um diálogo no filme que o Raymond Rodgell fala, né? Você não gosta de paz? Pro personagem do Clint Eastwood. E ele responde, não é fácil gostar de algo que você não conhece. Então... Exatamente. Então é isso. Ele é um cara que... E também é uma coisa que o filme não se explica. Não explica de onde vem esse cara. E tudo bem. E tudo bem. Não enfraquece a trama. Muito pelo contrário, até aumenta o senso de mistério. Exatamente. Dentro de uma trama que é essencialmente de ação. Não, é sensacional. Tanto é que até hoje se fala muito dessa trilogia dos dólares, especialmente do Três Homens em Conflito, né? Que foi lançado em 66. Mas também o primeiro filme é inspirado em outro clássico do cinema. Qual que é? É o Yojimbo, do Kurosawa. Aliás, não só inspirado, ele foi acusado de ser um plágio. O Kurosawa falou, eu gostei do filme, mas eu já tinha feito ele antes. Amei o humor. Porque tem a história é praticamente a mesma mesmo, né? No Yojimbo,
ele é um samurai, né? Um samurai que não serve a nenhum senhor, né? O Ronin, como é chamado essas figuras lá no Japão. E ele também chega numa cidade, ele se filia a dois grupos rivais e fica lá meio que jogando um contra o outro e tirando vantagem dessa situação. Então, é muito parecido, embora o Sérgio Leone tenha falado até que tem mesmo essa inspiração, mas não é só do Yojimbo. Que não foi nem o Yojimbo que criou essa sinopse básica, assim, né? Tem outros livros que já falam de dilemas parecidos. Sim. Enfim, por ser uma produção ocidental, né? O Por um Punhado de Dólares, que foi filmado na Itália, foi lançado primeiro na Itália e só depois foi para os Estados Unidos. E ele acabou sendo muito mais conhecido e hoje ele é considerado um clássico, inclusive preferido de gente como Tarantino. Tarantino fala que esse foi um dos filmes mais importantes da história do cinema, né? Sim, e não só isso, né? Foi importante também para a carreira do Clint Eastwood, que ele, inclusive, emula um pouco do personagem que ele criou, né, o The Man with No Name, em filmes como Gran Torino, por exemplo. Sim. Ele é o Dirty velho, Harry. ele é sabe, o cara rancoroso, o cara que, meu, Ranzinza, a cara fechada, que no fundo tem um coração, né? A gente vê no Gran Torino, não sei, eu amo esse filme, eu ainda tinha momentos quando era mais nova que eu vi, né, a trilogia, e depois eu vi Gran Torino, que, pelo amor de Deus, até o Menina de Ouro, né? Parece que é o mesmo personagem em outro universo. Então eu penso, pelo menos no Gran Torino ele conseguiu encontrar algum tipo de redenção, assim, tipo... Porque o Clint, ele estendeu o personagem para décadas depois. Os Imperdoáveis ele fez em 92, né? Ele dirigiu, inclusive, ganhou o Oscar de melhor filme. E é também no faroeste, é também assim... É incrível como ele capta e combina com esse tipo de personagem, né? Sim, ele acabou encontrando lá um arquétipo que ele levou por toda a carreira. E que, olha, o único que se equipara assim, a ele é o John Wayne, pra mim. Olha, ousada essa frase. Não. Sim, eu concordo. Eu acho que só os dois no cinema. Quem mais que você... Sabe, um personagem desse, assim... Cowboy, faroeste. É difícil. Sim, acho que são os dois que mais levaram isso mesmo. Cada um a seu tempo, né? E o Clint ainda levou esse personagem para outros... Não esse personagem exatamente, mas esse arquétipo para outro universo. Para um universo mais urbano e tal, mas conservando aquela alma de cowboy. Agora, só para ficar em outro ponto de conexão entre o Mad Max e o Por um Punhado de Dólares, o Sérgio Leone, ele queria filmar o Por um Punhado de Dólares como se fosse uma ópera. Então, ele pegou planos muito grandiosos e depois planos detalhe também das expressões dos personagens, né? E acho que isso é uma coisa que o Mad Max também tem, né? Principalmente o último, Estrada da Fúria, ele é como se fosse uma ópera rock. Até aquele tem cara, rock. Tem o guitarrista lá, louco, que fica rock em cima de um dos carros. Tem aquela questão da percussão, daqueles tambores. Da música que acompanha. Tem até uma cena que eu acho fantástica. E, de novo, a mixagem de som do filme, né? Sim. Tem uma cena que a câmera vai voando, assim, pelos vilões até chegar no Mad Max. E a música... ela aparece quando está nos vilões e some depois. Porque aquela cena ali, inclusive, mostra que o protagonista do filme é o deserto. Tipo, tanto os vilões como os nossos anti-heróis, né? Eu não vou falar herói, porque, enfim, todos eles são falhos, né? Ninguém ali tá apto a encarar o deserto. Tanto é que a batalha ali vai se sucedendo, assim, eles vão... No Estrada da Fúria, eles vão... O filme inteiramente, tipo, eles viajando, andando pelo deserto. E o deserto vai lá, aquelas tempestades. E eu acho aquela cena tão bonita, assim, porque você ouve a guitarra de fundo... E aí depois você vê a nuvem, assim, de fumaça, assim, de poeira do deserto, assim. Eu acho incrível, incrível. E... eu acho que, apesar de na trilogia dos dólares o protagonista ser o The Man with No Name, no Mad Max é o Max, mas também é todo o cenário onde ele se encontra. Sim. Eu acho que isso é outro ponto de conexão também, que tanto o Max quanto o The Man with No Name, eles são produtos daquele ambiente, né? É verdade. São resultados... Eles têm que se adaptar. Exatamente, exatamente. Então... é isso, tá tudo conectado de alguma forma. Gente, tá tudo conectado, é bizarro, bizarro. Como pode, né? Mas que legal que o George Miller, ele fala, né, abertamente desse filme, como influencia, porque eu queria ter vivido naquela época, né, nos anos 60,
O Tarantino viu décadas depois, né? Sim. Mas imagina como deve ter impactado a galera antes dos anos 2000, né? Aliás, isso também é uma coisa que eles têm em comum, a franquia Mad Max e esse filme, que também uma certa parcela da crítica torceu o nariz para ele por um punhado de dólares quando ele nasceu, ó, quando ele surgiu. Ele nasceu. Mas olha, eu acho que tem muito a ver com as pessoas... Pensa, né? Nos 60, você está acostumado ao quê? O Hollywood, digamos, tinha acabado de sair da Era de Ouro. A gente estava vendo lá filmes como A Felicidade Não Se Compra, filmes da Marilyn Monroe, musicais, né? West Side Story. Isso só para citar alguns. E depois você vai para um negócio ali que é totalmente tipo bang bang italiana, né? Que inclusive como chamam. Que foi criado um gênero próprio, foi criado ali, espaguete, né? Espaguete western. Exato. E aí imagina você ser aquela pessoa já adulta, ou um crítico. Imagina se você fosse crítico naquela época. Você tá vendo um monte de coisa diferente. Você vai ver um negócio totalmente fora da curva. Você pode torcer o nariz. Porque eu acho que é assim que obras-primas são encaradas no momento ali que são lançadas, né? Eu acho que até no momento que a gente vive, a gente pode falar, não, isso não é bom. Mas aí você pode rever um filme mais contemporâneo e falar, não, eu acho que esse filme vai reverberar além do tempo, assim. Que é o caso desses 2 filmes que a gente tá falando, né? 2 filmes não, 2 franquias, né? A trilogia do Leone e a franquia Mad Max. Exatamente. É isso. Acho que resumimos bem os pontos de conexão entre Mad Max e Por um Punhado de Dólares. Perfeito. Então agora vamos pro livro? Vamos, bora. O livro é A Estrada, de 2006, escrito pelo Cormac McCarthy. A sinopse, galera, se vocês não leram ainda... Vale muito a pena. Para vocês quererem ler, porque é bem interessante mesmo. A sinopse diz: num futuro pós-apocalíptico em que quase toda a vida foi extinta na Terra, um homem caminha com seu filho. Enquanto os 2 fogem de ladrões, enlouquecidos e famintos e enfrentam temperaturas extremas, eles tentam encontrar alguma forma de salvação. Então, Diego, por que esse livro tem a ver com Mad Max? Pois é, esse foi um livro escrito depois, né, do lançamento da franquia Mad Max, mas eu acho que ele oferece um outro olhar sobre essa questão do mundo, do que seria um mundo pós-apocalíptico. No Mad Max a gente tem aquela coisa extrema das guerras, né, da guerra entre quase aquelas tribos, uma melhor, assim, mais justa e outra de vilões. E a Estrada é esse pai e esse filho como se eles estivessem... se for parar para pensar, o que está acontecendo além dessas guerras aqui do Mad Max? O que está acontecendo no nível mais individual? Eu acho que a Estrada oferece esse olhar do que seria uma experiência extremamente pessoal, o que seria você tentar sobreviver. Não só você sobreviver, mas também como manter seu filho lá num mundo, né, que acabou, praticamente, o mundo como a gente conhecia. Não tem mais animal no mundo. Não tem nenhum ser vivo. Não tem árvore. Todas as plantas secaram, né? Todas as árvores estão vazias. Eu acho que para quem não conhece muito da Estrada, né? Do livro, ou até do filme que adaptou o livro, eu acho que um bom ponto de partida, além do Mad Max, é a série e o jogo, né? Do The Last of Us. Com acho que certeza. é muito aquilo. Os 2 jogos. Só que o livro é ainda mais intimista, né? Sim, mas olha, os games do The Last of Us são extremamente intimistas. Muita gente pode achar que é só zumbi, mas não. É uma história sobre sobrevivência, sobre o Joel e a Ellie. É tipo um pai e uma filha. Sim, exatamente. É exatamente a mesma essência. Certamente. Bebeu da fonte aí da Estrada. Certamente. Hoje, vendo em retrospecto, assim, porque o jogo foi lançado bem depois, né? E ainda é um grande... É um épico. Eu queria... Na verdade, é um jogo que dá pra você ver. Se você vê toda a storyline, assim, vê na televisão, você vai amar também, porque é tipo uma história, é um filme mesmo, é um longo filme. É um gameplay longo ali, mas é isso. Mas sobre a Estrada, né, é um livro que ganhou o prêmio Pulitzer, né, de melhor ficção em 2007, e é considerado um dos melhores romances do século XXI, né? Sim, com toda a justiça, porque é muito, muito bem escrito, assim. Ele é incrível como você... parte de uma terra arrasada, assim, de uma coisa árida, e o McCarthy consegue descrever aquilo com uma riqueza de palavras, de descrições e de sensações que você se sente ali na pele daquele pai, né? Os diálogos são muito pesados, né? Sim.
Embora não, o filme, aliás, o filme ele usa uma narração em off, né? Que não tem, não é tão presente no livro. Tem um filme de 2009, né? Que foi lançado em 2009. Sim, com Viggo Mortensen no papel principal, que é aquela coisa, ele é fiel àquele universo criado no livro, mas ele não consegue dar conta dessas descrições, daquele tom reflexivo. Daquela riqueza, né? Daquela riqueza de detalhes que o McCarthy coloca no papel. Mas eu acho... E ele foi adaptado por um diretor que é australiano, inclusive, né? Que é o John Hillcoat. Que certamente viu Mad Max. Certamente viu, e quando foi fazer o filme, falou, eu não quero fazer uma coisa que fique muito identificada com Mad Max. Tanto que no filme tem aquela coisa dos motoqueiros, dos caras, mas ele quis fazer uma estética lá. Tentou fugir, mas não, acho que não conseguiu. Se você vê os dois filmes na sequência, né? Se você pegar a franquia Mad Max e depois ver a estrada, como foi o exercício que a gente fez, a gente consegue ver que tem muito a ver. Eu acho que tem a ver. Ele tira ali a cor, a fotografia do filme A Estrada é muito preta e branca, praticamente, porque ele quer mostrar que lá, o mundo não tem vida. Tá sob cinzas mesmo. Não, tá literalmente sob cinzas. É tipo um grande incêndio que ainda... Acabou de acabar, assim, a impressão que eu tenho. Mas quando os motoqueiros aparecem, tipo, em carros, inclusive, que são parecidos com o que Totalmente. Com o que existem no Mad Max, claro, não tem aqueles espinhos, né? Como a gente vê aí nos filmes do George Miller. Mas tem uma referência clara, especialmente os caras ali todo machucado, com armas e se preparando para saquear carros e encontrar pessoas vivas, que inclusive no livro e no filme as pessoas apelaram para o canibalismo, né? Exatamente. Então, tanto que o maior medo do pai, né, é que o filho seja morto e depois sirva de alimento para essas pessoas. Então não tem só o medo. Tem uma cena muito boa que é quando eles vão se aproximando, né, os motoqueiros do pai e do filho, e eles se escondem. Aí você fica pensando, nossa, eles estão se escondendo não só para não ser pegos, mas também para não virar comida. Tipo, é um negócio muito desumano, assim. Sim. E você vê, comparando agora com The Last of Us, como a gente falou, você não precisa de zumbi ou de um fungo lá que tá atacando. O ser humano é capaz de ser a maior ameaça, né? Exatamente. Porque no The Last of Us tem o fungo ali, que os zumbis são assustadores, dão medo, mas, cara... se você não mexe com eles, eles não mexem com você, assim, se você ficar na sua. O grande problema são os clãs que se formaram ali, né? Igualzinho acontece em A Estrada e em Mad Max. É igualzinho, porque as pessoas vão se unindo para fazer mal umas às outras. Sim. E aí vai outro ponto de conexão, né? Se a gente pegar o Mad Max, agora vai um spoiler do primeiro filme, para quem não viu. Mais spoiler de filme com quase 40 anos aí, mais de 40 anos, quase 50 já. Gente, pelo amor de Deus. Então não é spoiler mais. Mas ele perde, né? Perde a esposa e o filho pequeno, um bebê ainda. E ele passa toda a franquia meio que rememorando isso de alguma forma, e com esse trauma, e ele se conecta muito com crianças ao longo principalmente do segundo e do terceiro filme, né? Sim, e no quarto filme, né, no Estrada da Fúria, ele tem flashbacks de pessoas que ele já perdeu ou que ele não conseguiu cuidar. Sim. Tem até uma criança falando, você não conseguiu cuidar de mim. Então, é uma coisa que assombra o Max. Sim, e no personagem principal da Estrada também, é o pior pesadelo dele, se ele tiver que perder o filho, né, para aquele ambiente. Então, é um filme é um livro bem forte e acho que merece esse prêmio Pulitzer que ele ganhou em 2007. E uma coisa interessante é que o McCarthy, né, o autor, ele se inspirou em algumas conversas que ele teve com o irmão dele, em que os dois imaginariam como o mundo seria daqui a 50 anos. Ou seja, ele escreveu em 2006 como o mundo estaria em 2056. Sim. Tô com medo, a gente tá em 2024, gente. Ele tentou pensar, ele mora lá nos Estados Unidos, morava, né, que ele infelizmente faleceu recentemente. Sim. Mas ele era um cara que ia muito para fazer caminhada em montanhas e tal. Ele sempre teve essa desconfiança do que uma natureza, dessa destruição que o homem pode causar na natureza, né? Então, se o homem chegar nesse ponto de continuar destruindo o ambiente, dessas queimadas que acontecem muito lá nos espaços abertos dos Estados Unidos, como que a gente vai estar, né? Então, foi isso. E foi muito inspirado na relação dele com o filho também, né? O McCarthy tinha um filho. Inclusive, como o personagem do livro tenta, né? Pensa muito, tipo, como meu filho vai
vai continuar sobrevivendo quando eu não estiver mais aqui para ser capaz de cuidar dele. Ele também ele fez uma coisa, um gesto muito tocante, que ele deixou 250 cópias assinadas do A Estrada para o filho e falou um dia... Porque ele era um autor super recluso, ele não ia nessas turnês de lançamento, de ficar tendo uma tarde de autógrafos, ele era um cara muito na dele. Mas ele abriu uma exceção para esse livro, né? Que tem muito a ver com essa relação de pai e filho. Que foi um grande sucesso. E aí falou, ó, fica com essas cópias e se você quiser vender um dia, precisar vender para... Ai, gente, não ia vender. Então, mas é o gesto, né? Que vale mais do que qualquer coisa. E só para não passar em branco... McCarthy também é autor do Onde os Velhos Não Têm Vez, que depois foi adaptado para o cinema com Onde os Fracos Não Têm Vez. Dos irmãos Coen. Ele é um dos grandes autores aí norte-americanos das últimas décadas. Vale muito a pena correr atrás de outras obras dele. Bom, vamos agora pro disco? Vamos, por favor. Um disco que é Simply the Best, né? De 91, da Tina Turner. Foi a primeira coletânea dos maiores sucessos dessa diva pop, que deixou muitos clássicos pra gente, né? Foi lançado no auge da carreira dela e traz uma porção de hits inesquecíveis como The Best, Private Dancer, What's Love Got to Do With It. Eu adoro essa música. E claro, We Don't Need Another Hero. Tô até cantando aqui, gente. Eu canto mal, merece. Como não querer cantar essa música quando toca? O clipe é do Mad Max 3, além da Cúpula do Trovão. Então, por que esse disco tem a ver com o Mad Max? É muito óbvio essa pergunta, né? Mas tem coisas que são além do óbvio. Se a gente começar a pensar mais a fundo nisso, né? Primeiro que a gente não tem o costume aqui, nenhum convidado fala de coletâneas, né? A gente tem o costume de valorizar mais os álbuns conceituais ou álbuns que não são essas coletâneas, mas é o único disco que tem a música We Don't Need Another Hero, além da trilha sonora do Mad Max, né? Então, o primeiro motivo para estar aqui é esse. Mas tem outros dois motivos também que acho que rendem reflexões interessantes. O segundo motivo, além da presença dela no filme, é que ela é uma mulher forte, né? E a personagem dela no Cúpula do Trovão abriu espaço para outras personagens femininas que a gente vê no Mad Max. Sim. E vai focar agora como Furiosa, né? E o terceiro, que eu acho que é o mais importante, é que ela também, assim como o Max e assim como outros personagens que a gente já falou aqui nesse episódio, ela soube se reinventar depois de passar por uma coisa violenta, hostil, por um mundo desértico, assim, né? Num sentido metafórico. E ela soube sobreviver àquilo. Uma camaleoa. E se fortaleceu e voltou já aos 40 anos. Ela começou a carreira solo dela e, enfim, virou uma das maiores cantoras e artistas de todos os tempos. Então... E só pra gente explicar, né, mais sobre a vida pessoal dela, ela é uma sobrevivente, como o Diego falou, porque ela sofreu muito na vida pessoal. Ela tinha um marido chamado Ike Turner, que era abusivo, ele batia nela, ela realmente sofreu muito. Tanto é que o comeback dela, né, quando ela tinha 40 anos, foi muito importante, assim, porque ela sofreu em meio a esse período dela se apresentar e voltar. Ela teve muitos altos e baixos, né, ao longo da vida, da carreira. Mas especialmente o casamento dela foi algo que marcou muito, assim. Sim, e ela entrou na música... na banda do Ike, né? E aí eles viraram uma dupla, Ike Turner e Tina Turner. Inclusive, foi o nome Tina Turner, foi o Ike que deu, né? O nome dela. E ela manteve. E ela manteve. Foi a única coisa que ela manteve no divórcio. O cara tirou tudo dela, tirou todo casa, carros, os bens materiais e os bens psicológicos também, né? Ela sofreu muito. E ela falou, a única coisa que eu quero manter é o meu nome. E ela soube... usar esse nome que ainda carrega o sobrenome do Ike Turner. Mas ela meio que tomou posse, né? Sim, ela virou... Hoje ela é muito maior, muito mais conhecida do que ele, né? E aí é um negócio... Quando ela se separou do Ike e foi começar a carreira solo, ainda... Isso era um tema que não era falado, não era
ninguém sabia que ela tinha sofrido todos esses abusos. Sim. Então, ninguém entendeu muito bem por que eles se separaram. Acharam que era uma separação, divórcio lá normal do casal. Ainda ficavam pensando, mas vocês não vão voltar. Torciam por eles. Mas o que será que ele tá achando? Porque eles eram bonitos juntos. Você via lá eles nas fotos, né? Ali. Em cima do palco, Exato. Né? Faziam funcionar aquilo, mas há muito custo, era uma ilusão. Assim, psicológico e físico dela. Não, então, as pessoas de fora não sabiam. Então achavam, que casal bonito, combinam, tão felizes. E aí, para ela tentar se desvencilhar de ver essa imagem, ela deu uma entrevista para People no começo dos anos 80, final dos anos 70, em que aí ela... não lembro agora se é People ou Time, enfim, uma dessas revistas grandes lá dos Estados Unidos, em que ela revelou. Ela falou, vocês ficam toda hora perguntando do Ike, mas ele não é essa pessoa que aparece nos palcos. Daí foi a primeira vez que ela falou abertamente sobre esse caso, e foi algo que permaneceu com ela, assim, ela sempre foi perguntado sobre isso. E ele, será que foi perguntado tantas vezes? Pois é. Ele foi, inclusive, colocado no Hall da Fama do rock antes dela, né? Lá pelos anos 2000. E ela foi, mais recentemente, pouco antes de morrer, que ela foi incluída. Mas nesse documentário Tina, né? Que é um documentário sobre... É o último documentário sobre ela. Foi feito já com uma despedida, né? Ela morreu agora em maio, tá fazendo 1 ano da morte dela. E ela fez teve um musical... E teve lá de espetáculo teatral e também essa biografia, esse documentário biográfico que marcaram mesmo. Ela já tinha se aposentado dos palcos e ela no documentário, ela deixa claro, isso é uma despedida, assim. Eu achei legal que ela quis ser a dona da própria história. Ela quis falar em primeira pessoa. E aí o Ike fala nesse documentário, não para esse documentário, né, mas resgatam uma declaração dele... lá do começo dos anos 2000, em que ele tenta se explicar, mas ele fica claramente constrangido. Ele sabe que ele não tem como falar, ele reconhece que ele causou muitos danos a ela, né? E aí eu fico pensando, eu lembro eu sou uma criança dos anos 80, né? E que cresceu nessa época dos anos 80, anos 90. Eu lembro de ouvir a Tina Turner e Tina Turner, que artista legal, que artista incrível. E só depois que eu fui descobrir essa história dela. Então, eu acho que ela conseguiu se libertar disso. Eu acho que muita gente, assim como eu, que conheceu ela já estabelecida como uma grande artista, já nem imaginava, nem sabia que o Ike tinha passado pela vida dela. E quanto mais tudo que ela sofreu. Mas né? que eram outros tempos, né? Eu acho que se fosse hoje... se ela fosse jovem, a Tina Turner dos anos 80 hoje, imagina o que a mídia ia ficar em cima dela, entendeu? Sim. Ela ia sofrer muito mais, eu acho. Sim, mas por outro lado, ela teria, acho que uma proteção, talvez se libertado da sociedade antes. Exatamente. Teria mais exemplos, né, de mulheres que conseguiram se libertar disso. De qualquer forma, é muito triste. Sim. Além desse documentário, tem um outro filme anterior, que é a Angela Bassett, que faz a Tina Turner, que é inspirado na biografia também da Tina Turner e mostra lá em cenas bem fortes essas agressões e tudo. A Angela Bassett foi indicada ao Oscar por esse filme. Eu acho que é isso. É interessante você falar que você não sabia, mas eu acho que ela sofreu muito em silêncio. É muito difícil, né? É conflitante, assim, a gente ficar pensando. Mas, por outro lado, a Tina Turner, além de ótima cantora, ela foi uma ótima atriz. Eu gosto muito dela no Além da Cúpula do Trovão. Ela é uma vilã ali, mas também eu entendo um pouco o lado dela. Não é muito uma vilã. Acho que ela é uma justiceira. Ela quer, manter a ordem da comunidade dela. Ela criou lá umas leis, né? Algumas leis de sobrevivência. Sim. E tem a Cúpula do Trovão, a gente falou lá no começo que é como se fossem dois filmes num só, né? Porque a gente tem essa primeira parte na Cúpula do Trovão, que é como se fosse um coliseu. Isso. O coliseu de Roma. A galera fica, sobe em cima desse domo, né? De ferro. Não é um domo de vidro. Que a galera luta lá dentro. E dois homens entram e só um sai. Exatamente. Então, e ela tá ali comendo a pipoquinha dela ali fora, entendeu? É muito legal. E todo o visual dela no filme. Sim. E o George Miller escolheu ela a dedo, né? Sim. Pra ser. Escreveu o roteiro já pensando
Ele disse que ele escreveu o roteiro e falou, a gente precisava de alguém aqui com uma presença tipo a Tina Turner. Por que não chamar a Tina Turner? E daí foi a única pessoa que eles chamaram, ela aceitou. E o personagem dela, como é que chama? Anti-entity. Tia. Uma tia que é uma entidade, né? É a tia. Aliás, os nomes de todos os personagens do Mad Max são muito bons, Muito né? bom. A própria Furiosa também. Tem o Bubba. Tem o... Como é que é o vilão do primeiro filme? O Toe Cutter. Exatamente, então... Corta dedo. O George Miller é muito bom nisso de dar nome também, né? Não, sim, e são nomes fáceis, né? A gente lembra até hoje. Mas o da tia, que aqui no Brasil, na sessão da tarde, né, que a gente via, assim, era dublado, né? Então, era a tia. Então, é muito legal como ele escolheu ela a dedo. Acho que ele também fez parte desse comeback dela. Com certeza. E pra ela se ver como mulher, além de cantora, mas uma artista completa. E abriu um caminho aí para outras mulheres, para Furiosa, né? Furiosa talvez só exista porque já tenha uma personagem feminina forte aí na franquia, né? Então, são 2 filmes legais, são 2 filmes diferentes e no mesmo filme. Exato. E são várias mulheres ali que a gente vê nesse filme. Sim. Raro, porque o primeiro filme e o segundo... Poxa, no primeiro, a esposa dele, como a gente falou aqui, ela morre, né? Ela é assassinada. No final do filme... Sim. Ela participa até que bem, assim, da narrativa. Mas são poucas mulheres na franquia. Só que aí, Charlize Theron veio com os 2 pés na porta, né? Sim. E agora, Anya Taylor-Joy, então, Furiosa, estreando nos cinemas agora no dia 23 de maio. A gente tá doido para assistir. E que difícil, né? Carregar o fardo da Charlize. Difícil, mas inspirador. Sim, eu acho que ela dá conta, né? Ela também a gente falou de mulheres com presença forte, a Anya Taylor-Joy. Gente, Gambito da Rainha, eu lembro que é uma presença minissérie muito forte. incrível. Ela tem um perfil, assim, único, né? Acho que até físico mesmo, assim. As feições, os traços. O Menu, outro filme bom dela. Exatamente. Ela é jovem, né? Mas ela tem muito, muito à frente, assim. Sim. Igual a Charlize, que tem uma carreira aí de 30 anos, assim, pra mais, né? Ela é incrível. E versátil também, né? Muito. Acho que demos uma boa estudada aí, uma boa explicada no porquê essas obras dialogam com o universo do Mad Max, né? Se você concorda com a gente, se você viu algum desses filmes ou ficou com curiosidade de assistir, ou se você até pensou em outras obras que conversam com o universo do Mad Max. Conta pra gente. Deixa nos comentários, manda mensagem pra gente que a gente vai adorar saber. E como todo final de episódio, a gente também traz uma análise da personalidade, né, Diego? Mas a gente traz hoje uma personalidade, uma análise da personalidade de uma franquia. Não é uma pessoa. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu acho que se a gente fosse pensar na franquia Mad Max como uma pessoa, seria essa pessoa que se renova, que se adapta a um ambiente hostil, assim como todos os personagens e autores e pessoas que a gente conversou aqui, e sabe extrair alguma beleza, alguma mensagem positiva. No caso do Por um Punhado de Dólares, não é tão positiva assim, mas é uma mensagem de sobrevivência, de quem está lá e sabe como usar a seu favor aquela hostilidade que o universo deu. Sim, eu concordo muito. Tanto a Tina quanto a Estrada. E, sim, Por um Punhado de Dólares, eu acho que casa um pouco, assim. Eu acho que é isso. Diz muito sobre ser humano. Eu acho que a franquia Mad Max fala muito sobre o que é ser humano. E o que é ser humano no limite, né? Além do limite. Em situações além do limite, e como sobreviver e como faz você se questionar como você seria, de onde você tiraria a força para continuar. E eu acho que não dá para julgar as atitudes das pessoas porque você não sabe mesmo. A gente não sabe, a gente nunca esteve nesse lugar. Então, é uma franquia que provoca muito até hoje. A gente revê o filme, os 4 filmes, e a gente fica pensando, nossa, mas... claro, os vilões são bem delimitados. Só que não dá pra gente apontar o dedo e falar... Será que você faria diferente? Assim? E também fica aquele medo. Será que um dia a gente vai chegar numa situação dessas? Dos recursos acabarem, de não ter mais criatura viva, e a gente viver naquele calor do deserto australiano. Não, mas eu acho que o que fica em tudo isso que a gente falou
é um tom de humanidade. Eu acho que ainda existe. Tanto é que a própria Furiosa, ela é a mais humana de todas. Ela se arrisca para salvar as mulheres, para levá-las para um lugar, né, que a gente não sabe que existiu, mas não existe mais, mas mesmo assim ela não perde a esperança, né? Então, Exato. porque existe ali uma coisa de sororidade, uma parte da sororidade muito bonita no filme, que o Mad Max Estrada da Fúria se torna um filme sobre sororidade. E a gente não esperava isso quando a gente viu Sim, pela primeira exato. vez, E né? também é uma coisa de saber se atualizar e estar conectado com os temas em pauta hoje, né? Bom, então é isso, gente. Furiosa estreia nos cinemas no dia 23 de maio, com direção do George Miller novamente e com Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth no elenco. A gente quer muito assistir e eu acho que vocês também, né? Então é isso. Esse foi nosso episódio especial sobre a franquia Mad Max. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente espera aqui no Um Livro, Um Disco, Filme no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme é uma criação de Diego Olivares. Eu também dirigi esse episódio e fiz o roteiro em parceria com a Bárbara Demerov. A nossa comunicação e marketing digital são feitas pela Priscila Penha. A identidade visual e nossas artes são da Lívia Colino. O Leandro Demerov foi quem fez o motion e a finalização desse episódio em vídeo. A coordenação de gravação, edição de imagens e áudio ficam com o Rafael Azevedo do estúdio On The Cast em São Paulo. A produção é do time 1LDF. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou do episódio. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok. E também se inscrever no nosso canal do YouTube e nas plataformas de áudio.